Na noite de Natal, um estranho bateu à minha porta, e a frase que ele disse mudou minha vida para sempre. Eu nunca vou esquecer aquele som. 3 batidas secas, firmes, que ecoaram pelo corredor e pareceram silenciar até o tilintar das taças na sala. O cheiro de peru assando ainda impregnava o ar, misturado ao doce da rabanada polvilhada de canela, e as crianças corriam em volta da árvore, iluminada por pequenas luzes piscando em verde e vermelho. Era para ser uma noite alegre, mas, como sempre em datas festivas, havia uma sombra pairando sobre nós. Minha sogra, Dona Helena, estava sentada no sofá de couro, com sua expressão de rainha ferida, observando cada gesto meu como se eu não fosse digna de estar ali. Já meu cunhado Cláudio, depois de algumas taças de vinho, começava a soltar suas piadas ácidas, rindo alto, como se fosse o dono da verdade. Eu tentava manter a calma, sorrindo por fora, mas por dentro meu coração batia mais rápido, pedindo apenas que a noite terminasse sem brigas. Foi nesse clima que ouvi a batida na porta. Estranhei de imediato, não esperávamos visitas. Toda a família já estava reunida, e nossos vizinhos, em sua maioria, estavam em suas próprias ceias. Respirei fundo, ajeitei a blusa vermelha que havia escolhido com cuidado para a ocasião e caminhei até a porta. O frio do puxador metálico quase queimou meus dedos. Quando abri, vi um homem parado na soleira, alto, magro, envolto em um sobretudo escuro coberto de neve. O cachecol puído enrolado no pescoço denunciava que ele viera de longe, enfrentando o vento gelado da noite. Seus olhos, porém, foram o que mais me marcaram, profundos, penetrantes, como se carregassem um peso impossível de suportar. Boa noite. Ele disse, com a voz grave e cansada. Preciso falar com a família de Antônio de Souza. Meu corpo gelou. Antônio de Souza era meu sogro, falecido há 10 anos. Um homem poderoso, empresário conhecido na cidade, dono de propriedades, empresas e de uma herança que até hoje gerava rancores e disputas. Só ouvir aquele nome já era suficiente para trazer de volta velhas feridas. Senti os passos pesados de Dona Helena atrás de mim. Quem é o senhor? Perguntei, tentando disfarçar o incômodo que já nascia no ar. O homem respirou fundo, endireitou os ombros e, com firmeza, respondeu: eu sou o filho que Antônio nunca reconheceu. O mundo parou. Atrás de mim, o som dos talheres cessou, as conversas foram engolidas por um silêncio sufocante. As crianças, curiosas, espiavam do canto. Senti o coração bater tão forte que pensei que todos podiam ouvir. Aquela revelação era uma bomba, e tinha sido lançada justamente na noite de Natal, diante de toda a família reunida. Eu não sabia ainda, mas aquele estranho acabava de abrir a porta para um passado obscuro, um passado que destruiria tudo o que eu acreditava sobre minha família. O silêncio na sala era tão pesado que eu podia ouvir o estalar da lareira queimando as toras de pinho. Meus olhos se fixaram naquele homem encharcado de neve, e por alguns segundos pensei que fosse algum tipo de alucinação. Mas não, ele estava ali, real, com um olhar firme que não piscava. Minha sogra foi a primeira a reagir. Isso é um absurdo! Exclamou Dona Helena, apertando as mãos na bengala de madeira envernizada que sempre carregava. Meu marido não tinha filhos fora do casamento. Quem o senhor pensa que é para aparecer aqui, justo no Natal, inventando uma história dessas? O homem não se intimidou. Aproximou-se um passo e tirou do bolso interno do sobretudo um envelope envelhecido. O papel estava amarelado pelo tempo, e havia uma marca borrada de tinta azul. Ele ergueu o envelope como se fosse um troféu e disse: este é o que restou das cartas que minha mãe guardou, todas escritas por Antônio. Ele a conheceu muito antes de se casar com a senhora, Dona Helena. Um murmúrio percorreu a sala. Meu cunhado Cláudio, já com as bochechas vermelhas pelo vinho, se levantou bruscamente. Isso é uma palhaçada! Gritou. Tá querendo dinheiro, é isso? Esperou meu pai morrer para inventar essa mentira? Não estou atrás de dinheiro, respondeu o estranho, sem alterar o tom de voz. Só quero que a verdade seja dita. Eu, paralisada na porta, observava tudo. As crianças, confusas, olhavam de um lado para o outro. Minha filha mais nova puxava discretamente minha saia, perguntando baixinho: mamãe, quem é ele? Mas eu não tinha resposta. Dona Helena, agora de pé, tremia de raiva. Antônio jamais faria isso comigo. A voz dela era um misto de desespero e negação. Você não passa de um impostor. O homem abriu o envelope com calma e tirou de dentro uma fotografia desbotada. Era Antônio, muito mais jovem, sorrindo ao lado de uma mulher que eu nunca tinha visto. O braço dele repousava carinhosamente sobre os ombros dela.
A semelhança com o homem que estava diante de nós era inegável, o mesmo nariz, a mesma expressão nos olhos. Um choque percorreu minha espinha. Eu me vi dividida, parte de mim queria acreditar que tudo aquilo era impossível, mas outra parte sabia que aquela semelhança não podia ser coincidência. Meu marido, que até então permanecia calado, finalmente falou: se isso for verdade. Sua voz falhou. Por que só agora? Por que aparecer depois de tantos anos? O estranho respirou fundo e respondeu: porque a promessa que meu pai me fez antes de morrer nunca foi cumprida. Ele disse que eu seria reconhecido, que minha existência não seria escondida. Mas vocês me apagaram. E eu não vou permitir que isso continue. As palavras caíram como pedras sobre nós. Eu senti que algo muito maior estava prestes a ser revelado. E então ele olhou diretamente para mim, como se soubesse que eu seria a única capaz de ouvir sem julgá-lo. O que eu tenho para contar não vai apenas mudar esta noite. Vai destruir tudo o que vocês pensam que sabem sobre esta família. As palavras dele pairaram no ar como uma sentença. Vai destruir tudo o que vocês pensam que sabem sobre esta família. A sala permaneceu em silêncio, apenas o estalo da lareira preenchia o espaço. O homem respirou fundo, ajeitou o cachecol e começou a falar com calma, quase como quem revive memórias dolorosas. Minha mãe se chamava Clara. Era professora de piano na juventude. Conheceu Antônio quando ele ainda não era o grande empresário que todos admiram. Eles se encontravam no conservatório, em segredo, porque naquela época ele já estava prometido para Dona Helena. Minha sogra bufou alto, mas ele continuou. O amor deles foi escondido por anos. Minha mãe engravidou de mim quando tinha apenas 22 anos. Quando contou a ele, Antônio prometeu que cuidaria de nós. Só que a pressão da família Souza, a herança, os negócios, tudo falou mais alto. Ele escolheu o dinheiro e a aparência de um casamento perfeito. Ele ergueu a fotografia de novo, mas dessa vez apontou para a mulher ao lado de Antônio. Essa é minha mãe. Ela guardou essa foto como a única prova de que o amor deles existiu. Eu cresci ouvindo histórias sobre o homem que me visitava às escondidas, que me dava brinquedos caros, mas que nunca podia me chamar de filho em público. Meu coração disparou. A narrativa soava tão verdadeira que eu quase podia ver a cena, o jovem Antônio, elegante, escondendo sua vida dupla enquanto construía seu império. Quando ele morreu, a voz do estranho vacilou. Eu esperava que, ao menos em testamento, meu nome fosse lembrado. Mas não. Fui apagado como se nunca tivesse existido. Cláudio bateu a mão na mesa, derrubando uma taça de vinho que se estilhaçou no chão. Mentiroso. Meu pai era um homem íntegro. Ele nunca deixaria um bastardo envergonhar nossa família. Dona Helena, pálida, apertava o braço da poltrona com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mas ninguém ousou contradizer o que ele dizia. A foto, as cartas, a semelhança física, tudo apontava para uma verdade incômoda. Meu marido, em choque, perguntou com a voz embargada: então, você está dizendo que é meu irmão? O estranho assentiu. Sim. Eu sou o primogênito, o herdeiro legítimo que foi silenciado. Essas palavras caíram como uma bomba. Primogênito, herdeiro. Tudo aquilo não era apenas sobre sentimentos ou memórias, era sobre dinheiro, sobre propriedades, sobre o poder que o sobrenome Souza carregava. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Eu conhecia a família bem o suficiente para saber que esse detalhe não passaria despercebido. Aquilo podia significar disputa judicial, quebra de alianças e até violência. E, como se lesse meus pensamentos, ele completou: sei que vocês me veem como uma ameaça. Mas entendam, não vim para pedir migalhas. Vim para exigir o que é meu por direito. O silêncio foi quebrado apenas por uma risada nervosa de Cláudio, que murmurou: se pensa que vai colocar as mãos na fortuna da nossa família, está muito enganado. Naquele instante, percebi que a noite estava prestes a se transformar em guerra. O clima dentro da sala era sufocante. A árvore de Natal piscava suas luzes coloridas como se zombasse de nós, tentando manter uma alegria que já não existia. O cheiro doce da canela que antes parecia acolhedor agora me enjoava. Aquele Natal estava manchado. O estranho, que até então não havia dito seu nome, abriu a pasta de couro que carregava e espalhou sobre a mesa documentos envelhecidos. Certidões, recibos, cartas amareladas. Minha respiração acelerou. Eu podia ouvir o barulho do papel sendo deslizado, como se fosse uma trilha sonora de revelações. Aqui está a certidão de batismo, disse ele, colocando o primeiro documento na frente de todos. Meu nome é Miguel. E aqui está a assinatura do meu pai, Antônio de Souza.
Ele me registrou secretamente na paróquia de São Bento, onde ninguém da sociedade frequentava. Dona Helena soltou um grito abafado. Isso não prova nada. Esse documento pode ser falsificado. Antônio jamais trairia sua família. Miguel a encarou com firmeza. Com todo respeito, Dona Helena, mas a senhora sabia. As palavras caíram como facas. Minha sogra arregalou os olhos, tremendo, e por um instante pareceu mais frágil do que nunca. Está insinuando que eu... A voz dela falhou, e percebi que algo estava errado. Meu marido a olhava atônito, buscando uma reação que confirmasse ou desmentisse a acusação. Miguel então puxou uma segunda carta, desta vez com o timbre da empresa de Antônio, datada de 1983. Eu li, com o coração disparado: Helena, sei que Clara está grávida. Não podemos deixar que isso venha à tona, ou toda a nossa herança e negócios serão colocados em risco. Confio que você saberá lidar com isso. Antônio. Um silêncio mortal se espalhou. Isso é mentira. Gritou Cláudio, a voz embargada. Isso foi forjado. Mas ninguém parecia convencido. A caligrafia, os detalhes, a assinatura, tudo era inconfundível. Eu mesma já tinha visto antigos documentos de Antônio e reconhecia aqueles traços. Minha mente rodava. Então, Helena sempre soube. Minha sogra, que sempre se colocava como a vítima perfeita, guardava dentro de si o segredo mais destrutivo de todos. Miguel prosseguiu, a voz firme mas carregada de dor. Minha mãe sofreu em silêncio, rejeitada e humilhada. Ela nunca me deixou odiar meu pai, mas me ensinou a ver a verdade. E a verdade é que eu sou parte desta família, queira vocês ou não. Meu marido levou as mãos ao rosto, desesperado. Eu nunca o tinha visto tão abalado. Pela primeira vez, percebi que dentro dele também crescia uma dúvida: se Miguel era mesmo seu irmão. Toda sua vida estava prestes a ser redefinida. Dona Helena levantou-se trêmula, apoiando-se na bengala. Seu rosto estava lívido, e os olhos marejados. Essa família não vai se dividir por causa de um intruso, declarou, mas sua voz já não tinha a mesma autoridade de antes. E foi então que Miguel revelou algo que fez todos se levantarem em choque: eu não sou apenas o filho oculto. Eu sou o dono legal de uma parte da herança que vocês escondem há anos. O choque foi imediato. Até as crianças, que até então cochichavam num canto, ficaram quietas, sentindo o peso do momento. Eu mesma precisei apoiar a mão no encosto da cadeira para não perder o equilíbrio. Como assim, parte da herança? Meu marido perguntou, a voz trêmula, como se não quisesse ouvir a resposta. Miguel puxou outro documento, desta vez mais recente, com papel timbrado de um cartório. Colocou-o diante de todos. Aqui está o registro de uma fazenda em Minas Gerais, comprada por Antônio nos anos 90. Só que ele nunca a colocou no inventário da herança que vocês dividiram. A propriedade foi deixada em meu nome, discretamente, para que ninguém descobrisse. Cláudio riu alto, um riso nervoso, quase histérico. Quer dizer que meu pai deixou uma fazenda para você? Você está delirando. Isso é fraude. Miguel manteve a calma. Está registrado em cartório. A escritura original está em meu nome desde 1997. Mas sei que vocês usaram essa terra, lucraram com ela e nunca me deram um centavo. O ar ficou pesado. Eu lembrava bem das viagens anuais de Dona Helena e Cláudio para aquela fazenda emprestada de amigos. Fazia sentido. O silêncio constrangido deles era a confirmação que ninguém queria admitir. Foi então que Miguel lançou o golpe mais duro, e não foi só a fazenda. Há contas no exterior, movimentações feitas em nome de laranjas, tudo para manter uma parte da fortuna longe dos olhos da justiça. Eu tenho as provas. A mesa estremeceu quando Cláudio bateu com o punho fechado. Você não sabe do que está falando, seu bastardo. Mas meu marido o interrompeu, a voz firme pela primeira vez na noite. Basta, Cláudio. Olhou para Miguel. Se o que você diz é verdade, precisamos entender por que meu pai escondeu tudo isso. Dona Helena, em prantos, balançava a cabeça. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger nossa família. Se a verdade viesse à tona, teríamos perdido tudo. Miguel a encarou com olhos marejados, mas sem ódio, apenas dor. Protegeu a família. Ou protegeu a si mesma, Dona Helena? Enquanto isso, minha mãe morreu pobre e esquecida. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Eu sentia as rachaduras se abrindo diante de mim. Meu marido dividido entre a lealdade à mãe e a verdade do irmão recém-descoberto, Cláudio tomado pela raiva e pelo medo de perder privilégios, Dona Helena desmoronando diante de todos. E eu?
Eu só conseguia pensar em como aquele Natal tinha se transformado num tribunal familiar, onde cada palavra revelada era uma sentença. Mas Miguel não havia terminado. Ele inspirou fundo e disse: eu não vim apenas cobrar o que é meu. Eu vim revelar o que vocês fizeram. E que pode levar esta família inteira à ruína. As palavras de Miguel ecoaram como um trovão: eu vim revelar o que vocês fizeram, e que pode levar esta família inteira à ruína. A sala pareceu encolher. As luzes da árvore de Natal piscavam freneticamente, como se acompanhassem a tensão no ar. O cheiro de vinho derramado misturado à cera das velas quase me sufocava. Miguel colocou o último envelope sobre a mesa. Dentro, havia cópias de extratos bancários, transferências em nomes que ninguém conhecia. Ele apontou para Cláudio. Foi você quem movimentou essas contas, usando o dinheiro da empresa de Antônio para se enriquecer às escondidas. Cláudio arregalou os olhos. Mentira! Gritou, mas sua voz falhava, denunciando o nervosismo. Miguel não se deixou abalar. A diferença é que eu tenho provas. E não só de você, Cláudio. Dona Helena também assinou documentos que permitiram esconder bens da justiça. Minha sogra caiu pesadamente na poltrona. O rosto enrugado parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Eu só queria proteger o nome da família, murmurou, quase inaudível. Meu marido, em choque, segurava a cabeça entre as mãos. Ele parecia despedaçado, dividido entre a lealdade e a vergonha. Miguel então se virou para mim. Eu não esperava aquele olhar, fixo, firme, como se buscasse em mim a única âncora de sensatez naquela casa em colapso. Você entende, não entende? Disse. Eu não vim destruir. Eu vim mostrar a verdade. E naquele instante, percebi, ele tinha razão. A verdade não destrói, apenas revela o que já estava podre há muito tempo. Cláudio se levantou num ímpeto, gritando impropérios, mas meu marido o segurou. Acabou, Cláudio. Disse, firme. Não adianta negar. O que fizemos com Miguel, com Clara, com a memória de nosso pai. Não pode mais ser escondido. Um silêncio pesado caiu. Lá fora, os sinos da igreja anunciavam a meia-noite. Era oficialmente Natal. Mas dentro daquela casa, não havia espírito natalino, apenas ruínas de uma família desmascarada. Miguel recolheu seus papéis. Antes de sair, olhou para todos nós. Eu não quero destruir ninguém. Mas se tentarem me apagar outra vez. Desta vez, a justiça vai falar mais alto. E então ele se foi, deixando a neve entrar junto com o vento gelado. Ficamos em silêncio por longos minutos. A ceia intacta, as velas queimando até o fim, e ninguém com coragem de dar um único brinde. Eu olhava para minha filha, que ainda segurava meu vestido, com olhos assustados. E entendi, a família que eu tinha se desfeito para manter de pé nunca existiu de verdade. Naquela noite, aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, é a única chance de libertação. E às vezes, é preciso que um estranho bata à sua porta para revelar quem realmente está ao seu lado. Se você também acredita que a verdade sempre aparece, cedo ou tarde, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Porque, no fim, histórias como a minha podem estar acontecendo em muitas famílias por aí, escondidas atrás de portas fechadas.